Boa tarde, Piccoli. Como é que foi Marcelo. a semana de trabalho, de recuperação? Né? Fazia tempo que tu não tinha essa semana aí para trabalhar com os atletas, né? Como é que tu aproveitou essa semana livre? Boa tarde, Marcelo. Na verdade, mantendo aquilo que nós conversamos na coletiva pós-jogo ainda. A ideia era que nos primeiros dias a gente tivesse um cuidado maior na recuperação. Entendíamos que alguns atletas pontuais tinham desgaste e vinham com alguns traumas, né, dos jogos, para a partir de quarta e ontem trabalhar já em cima da ideia do jogo. Sempre, evidentemente, tomando alguns cuidados em relação a esse desgaste. Recuperação de mais alguns atletas, talvez ainda não 100%, mas a gente está criando expectativa que a gente possa utilizar mais alguns dos atletas que ficaram fora. Mas com muito cuidado, a gente tem uma sequência também bem interessante, inclusive em relação à divulgação do início do retorno, também dá uma condição para a gente daqui a pouco zerar mesmo algumas situações que a gente tem já um pouco mais preocupantes. Boa tarde, Piccoli, tudo bem? Tudo bem. Um jogo no estádio dos mais complicados, né, da divisão de acesso, sempre é difícil jogar em São Gabriel. Com essa semana cheia, o que a tua comissão técnica identificou do adversário sobre esse time de São Gabriel, desse primeiro turno? E quais ajustes vocês vão ter que fazer ou pensam em fazer na equipe do Pelotas para ir lá jogar nesse domingo? Na verdade, como você falou, é sempre muito difícil jogar em São Gabriel desde o meu tempo de atleta. Não mudou isso aí, continua com essa característica. A característica da equipe do São Gabriel tem uma relação muito grande com o seu treinador, é uma equipe que logo que perde a bola aperta muito rápido, pressiona muito rápido para retomar essa bola. É uma equipe que tem uma diagonal longa bem interessante dos dois lados, um pouquinho mais da esquerda para a direita o defensor deles. Presença de área, né, e jogadores que se movimentam bastante, têm uma chegada boa. Em contrapartida, a gente também identificou momentos desse jogo da equipe de São Gabriel, onde nós temos condições de explorar e a gente tem trabalhado em cima disso. Desde quarta-feira já trabalhamos em cima dessa possibilidade. Mas o que acaba sendo o meu maior desafio é, na verdade, meu vestiário. Ver com quem que eu vou poder contar em boas condições. Não dá para arriscar ir mais ou menos num jogo que para nós é decisivo também. Falou em vestiário, tem muitos casos aí de complicados, lesionados ou com algum problema muscular que tu não pode contar, não sei se pode falar isso, para montar esse time aí, Piccoli? Eu não diria complicado, mas eles poderão se tornar complicados se a gente insistir em algumas coisas, principalmente quando eu tive necessidade, não pude controlar alguns atletas. Exemplo do Jardel, Canu, e são os dois casos. O Brian já voltou a trabalhar, mas talvez ainda não esteja à disposição. São os dois casos que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, em função do perfil dos atletas. São atletas que se entregam bastante e que provavelmente no treinamento, caso eu antecipe, eu não consiga controlar esse ímpeto deles. Então, ainda vou ter um pouco de cuidado. No geral, a recuperação tem sido boa, satisfatória. Alguns a gente sabe que, pela forma como chegaram aqui ao Pelotas, ainda exigem que nós tenhamos um pouco mais de cuidado. Mas a grande maioria já evoluindo bem. E por isso essa expectativa entre essa semana, ter muito critério naquilo que eu vou fazer para levar para esse jogo, e também para a próxima. Acredito que sejam 2 semanas muito importantes para completar essa recuperação. E qual é o teu planejamento para o Chico, né? Ele estreou, foi bem, aí foi expulso, retornou no banco de reservas, né? E jogou bem no segundo tempo, né? Na última partida, né? Qual é o teu planejamento para esse atleta? Que interessante, né? O jeito dele jogar muda um pouquinho a característica que tu tem. Qual é o teu planejamento para ele, para utilizá-lo ao longo da competição? Sidney, acabei não falando do Chico. O Chico, depois do jogo, onde ele tinha sofrido a pancada que afastou ele dos treinos ontem semana, e inchou bastante. Então ele também ficou, mas treinou ontem à tarde. Então eu ainda tenho um cuidado em relação ao quanto eu vou utilizar do Chico, né? Em que condições eu vou ter o Chico. Mas ele me dá essa característica diferente. Ele é um beirada que trabalha de fora para dentro, sabendo
ir para o confronto frontal. A gente às vezes não tem esse confronto, temos mais movimentações ou uma rodada de bola para pegar profundidade. O Chico me dá essa característica. Outra situação do Chico é a origem da bola parada, é um atleta que tem uma batida diferente das outras nossas batidas, é uma batida um pouquinho mais direcionada ali para alguns atletas específicos, e ele consegue fazer isso muito bem. Então ele me dá um leque de opções dentro da ideia central. Ele não descaracteriza muito aquilo que a gente pensa, porque às vezes você utiliza a característica de um atleta, você precisa descaracterizar um pouquinho a sua ideia para utilizar. Ele não, ele me dá a condição de manter essas beiradas. Vocês são sabedores do quanto eu gosto de jogar com esses pontas. Mas eu posso variar essa ideia de jogo, porque ele também me dá um quadrado no meio facilmente. A gente consegue montar um quadrado no meio disfarçado, agora já entreguei, disfarçado porque eles se juntavam muito com o Eliomar ali por dentro também. Falou da bola parada, né, Piccoli? No último jogo, o Pelotas não produziu tanto ofensivamente quanto em outros, mas decidiu o jogo, conseguiu uma virada só naquele lance que foi um padrão, né? Eu acredito que tenha sido uma jogada bem trabalhada. Como é que vocês, tu e a tua comissão técnica, têm trabalhado lances de bola parada, não só de escanteio, mas enfim, de faltas? Qual é o peso que vocês dão para isso no dia a dia? E gostaria também que tu comentasse sobre a importância, né, desse tipo de lance numa competição tão equilibrada como é a divisão de acesso. Em qualquer competição, se você buscar os números da Série A, B, C, D, Gauchão e os outros estaduais, você vai ver o quanto é importante isso. Nós tivemos um desafio muito grande, foi na origem da bola. A batida do Otávio, por exemplo, que perna esquerda é de um jeito, a batida do Itaqui era de outro jeito, uma bola que entra um pouco mais pesada. Na época nós tínhamos o Rafinha, a batida do Rafinha era de um jeito, a do Chico já é um pouco diferente. E são as origens que hoje eu tenho. Tanto que lá na formatação de grupo a gente tinha uma preocupação muito grande quanto a encontrar uma origem boa de batida. Ela é trabalhado, como eu sempre trabalhei em todos os clubes, né? Houve um tempo em que as minhas equipes se caracterizavam muito por utilizar muito essa jogada. Mas eu confesso que aqui eu tenho encontrado um pouquinho mais de dificuldade em padronizar. Eu não digo fazer todas iguais, mas criar padrões de movimentos, porque nós, por uma circunstância ou por outra, a gente teve que mudar quem agredia a bola também dentro da área. Esse é um desafio que eu tenho, porque nós mudamos muito. Nós temos atletas altos, mas não são todos eles que agridem a bola. Tem alguns que têm um tempo de bola, tem outros que são mais rápidos. O Cambuci, por exemplo, é um atleta alto, mas que antecipa muito essa bola. Um jogador interessante. E nós já tínhamos contra o Santa Cruz criado essas condições, mas a bola insistiu em não entrar naquele jogo. É um trabalho conectado ao restante do planejamento. Ele é extremamente importante. Na verdade, ele é considerado um dos momentos do jogo, né? Transição ofensiva, transição defensiva, organização defensiva, ofensiva e bolas paradas. É importante a gente estar atento a esses momentos, sim. Agora, esse time do São Gabriel é um time que joga, que é duro, né? Mas ser forte deles, né? Mas ele deixa o time jogar, né? É um favor aí, um fator que tem pela frente do São Gabriel. Ele dá espaço para a equipe jogar. Não sei se vai ser esse espaço vai dar para o Pelotas, mas o padrão de jogo deles dá um espaço para o adversário jogar, que facilita um pouco para ti, né, Pico? É uma equipe que, como eu falei agora há pouco, quando ela perde a bola, ela morde rápido. Um pouquinho diferente do que eles fizeram aqui. Eles já estão numa batida bem melhor. Fizeram muito bem. Isso chamou muita atenção e a gente identifica já como um padrão. Mas tem algumas variações, como você falou, que dá para a gente utilizar sim. Nós precisamos ter a clareza de utilizar esses movimentos. Em conseguindo levar para campo a ideia que nós temos, é bem provável que seja um jogo muito interessante. Mas precisa competir muito. Vai ter que competir muito sem a bola. Porque se você igualar esse tipo de característica que o adversário tem, aí aquilo que você tem de diferencial pode realmente ter algum peso no jogo. Mas é importante competir bastante nos momentos em que estivermos sem a bola e mudar muito rápido o comportamento, que é uma linguagem que o pessoal usa muito, logo depois que perde a bola. Não dá para ficar achando que alguém vai roubar. Quem perdeu a bola tem que morder rápido também, que aí a gente começa a equilibrar as ações naquilo que é o ponto característico do adversário, para depois aí sim utilizar aquilo que nós temos que oscilamos um pouquinho nesses dois jogos, mas é uma característica nossa de trabalhar e rodar a bola um pouco mais rápido. Finalizando o primeiro turno, já tem um diagnóstico de reforços, reposições ao Rafinha, ao Murilo, né? O pessoal,
torcida muito se fala, né? O substituto ou o cara para jogar com o Eliomar. Tá no planejamento para, em curto prazo, esses atletas chegarem à boca do lobo? Vocês, comissão técnica, departamento de futebol? Porque a gente vê outros clubes também já anunciando um número grande de atletas. Na verdade, o grande cuidado que nós estamos tendo hoje está sim, desde o princípio esteve, por exemplo, principalmente a situação do Eliomar, né? A gente só tem ele como articulador e o Braia, que seria um meio atacante centralizado. Então, uma carência ali que foi identificada lá no planejamento e que, por carências de mercado, a gente optou por não trazer qualquer atleta, porque nós já teríamos outras alternativas de grupo que nós tínhamos que correr um certo risco, principalmente pelo momento do ano. E não muda muito agora em relação a esses articuladores, né? Os meias têm sido muito difícil de encontrar. Mas nós temos sim, para imediato, não é nem para curto prazo, imediato ter essas reposições. Na verdade, em relação ao meio, não é nem reposição, é trazer um atleta porque a gente não tem esse articulador. E na do Rafinha, sim, a gente precisa trazer alguém para recompor ali, até mesmo porque eu ouço muito aquela conversinha que, mas fulano e tal faz essa, faz aquela. Beleza, e no treino eu faço o quê? Não dá para dar as duas camisas para o cara, né? Ele vai fazer uma ou vai fazer outra. Mas é importante ter essa polivalência. A gente está correndo atrás para sanar isso o mais rápido possível. Bom seria que fosse já para o início da semana. Eu queria que tu falasse no retorno. São 4 jogos em casa, são 12 pontos que tu pode fechar no domingo agora com 12 pontos, né? Então é um retorno que favorece. Mas estou vendo os adversários, são todos adversários que têm o confronto direto, mas são adversários duros, né, Pico? Exatamente. A competição, a gente falava lá no princípio que ela seria dura, né? Confesso que eu esperava lá nas primeiras 4 rodadas ter pontuado uma vitória a mais. Internamente eu não escondo isso e estou externando agora. Lá naquele período nós produzimos para ter uma vitória a mais, com todos os desafios que nós tivemos. E o retorno ele vai ser intenso também. Por isso que é importante estar ali com pontuação de primeiro ou de segundo. Talvez a de primeiro seja um pouco mais difícil, talvez, porque lá também vai ter os confrontos agora, clássico. Mas a gente precisa ser competente, fazer a nossa parte. Diria que essa vitória a mais aí que a gente tinha planejado dentro desse turno estaria fazendo uma grande diferença. Não gosto de lamentar nada, eu gosto de olhar para aquilo que tem para ser feito e ir nas lições. Tivemos lições duras nesse primeiro turno, mas importante para uma sequência de competição, e espero ter a competência de explorar bem isso.